Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe um equívoco dentro de nós, que nós acreditamos que a mensagem de Deus ela tenha que ser pregada apenas dentro da igreja. E diversas pessoas que não frequentam a igreja acabam não recebendo a mensagem. E essas pessoas têm contato com você. E essas pessoas, você gosta delas. E se Cristo voltar? E se tudo aquilo que tiver escrito na Bíblia for verdade? Existe um céu e um inferno. E você tem a graça de poder ir para o céu. E você chega no céu e começa a andar e vê as pessoas que entraram no céu e não encontram boa parte dessas pessoas. Você encontra Jesus, chega até ele e diz: Senhor, cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê? E Jesus diz: esse era o seu chamado, pregar a mensagem para aqueles que eu coloquei perto de você. Mas você não pregou para ninguém? Ficou esperando que alguém fizesse o trabalho que eu deixei para você fazer. Será que isso está muito distante de poder acontecer? Será que realmente isso é apenas uma imaginação ou pode se tornar verdade? Será que existe um reino? Será que Jesus veio ao mundo mesmo? Se nós estamos em 2024, é depois de Cristo. Esse calendário ele não foi dividido assim sem nenhum propósito. Alguma coisa aconteceu há 2024 anos atrás. Um homem foi crucificado, isso não é uma história, ele foi crucificado. Um homem fez milagres, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou os mortos, ele expulsou os demônios. E esse evangelho que nós pregamos hoje é a voz desse homem. Que homem é esse? Quem é o Filho do homem? Jesus Cristo. É a Ele a quem nós sentimos quando nós oramos através do Espírito Santo. É a Ele que Deus escolheu para ser o nome que está acima de todo nome. E Ele pediu uma coisa para nós: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Se a gente vai na palavra de Deus, lá em Mateus 7, Mateus 10, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Quem disse essas palavras? Jesus. Para quem Jesus disse essas palavras? Aos seus 12 discípulos. Então esse era o propósito deles, que eles pregassem a mensagem de que o reino de Deus está perto. Só que aqui tem um fato.
Aos 12, ele deu uma missão para pregar a mensagem a quem? A todas as pessoas? Não, as ovelhas perdidas de Israel. E ele disse, não vai na terra dos gentios, ou não vai nas pessoas que não são da tribo de Israel pregar essa mensagem. Pregue apenas a eles. E como que nós hoje estamos recebendo essa mensagem? Graças a Paulo, porque este era o chamado dele. Você vê que Jesus, às vezes, ele dá coisas muito específicas às pessoas. Os dois pregavam a mensagem, mas pregavam para pessoas diferentes. Por quê? Porque o testemunho deles eram diferentes. E o nosso testemunho ajuda a convencer as pessoas. A proximidade que nós temos. As pessoas que conhecem a nossa vida e começam a ver a transformação que Jesus faz. E certamente que serão as pessoas que ouvirem a mensagem que também vão crucificá-lo, que vão te perseguir, que vão falar mal de você, que vão querer criar também o caos na sua vida. Foram exatamente as pessoas que ouviram a mensagem que crucificaram a Jesus. Porém, muitos despertaram e muitos foram salvos. Preguem a mensagem. Preguem a mensagem. O que nós fazemos todos os dias? Pregamos a mensagem. Por que nós devemos conhecer a Bíblia para poder pregar a mensagem? Por que nós devemos orar para que o Espírito possa pregar a mensagem através de nós? Não é necessário nenhum tipo de curso. É necessário ter confiança nas coisas que você lê. Porque quando nós acreditamos naquilo que nós fazemos, o amor vive através de nós. E Jesus dizia, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Essas eram as características que eles tinham adquirido através de Jesus. Jesus deu esse poder a eles, para que enquanto eles pudessem fazer essas coisas, pregando a mensagem, as pessoas pudessem acreditar. Não era a cura simplesmente pela cura. Não era simplesmente para se demonstrarem ou para se gabarem. Olha o que eu posso fazer ou o que vocês não podem. Mas a mensagem de Cristo era tomada por um poder, por fatos sobrenaturais, por coisas que nós não conseguimos explicar. E é assim que a depressão acaba, é assim que a dependência emocional acaba, é assim que os vícios são deixados de lado, é assim que a sua vida muda totalmente, é assim que você volta os olhos para algo que está muito além de você. Antes você vivia olhando apenas dentro de si mesmo, cultuando os seus próprios problemas, reclamando das suas relações, tentando contextualizar a tua vida sempre ao passado ou ao futuro, porque no presente não tinha nada de bom. E Cristo, quando Ele vem, Ele nos traz ao presente. E é aqui que Ele nos ensina a viver e a gastar o nosso tempo, ajudando outras pessoas a acordarem e a despertarem. Ah, mas hoje em dia nós não vemos mais milagres assim. Nós vemos sim. Diversas pessoas, elas são curadas. É que nós não temos mais o espetáculo sobre isso. É que quando nós falamos de milagres, nós não pensamos em Jesus, nós pensamos dentro de uma igreja. Como nós olhamos na televisão às vezes, as pessoas tentando divulgar alguns tipos de milagres lá. Jesus, ele tem trabalhado silenciosamente dentro de cada um. O milagre é instrumento de conversão para cada pessoa. Já não precisa mais fazer esse show, Cristo já é conhecido, mas a mensagem ainda precisa continuar sendo pregada. E aqui está a base daquilo que eu sempre falo para vocês. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu recebi a mensagem de graça. Eu entrego a mensagem de graça. Esse devocional, ele é gratuito. Não recebo R$1, assim como todas as pessoas que repassam essa mensagem,
que ajudam na obra de Deus, baseado nisso que nós fazemos, não recebem nenhum dinheiro e nem nada. Nós não estamos interessados em nada que seja desse mundo, porque o reino de Deus está próximo e nada desse mundo nós podemos levar. Já tentamos viver segundo as tradições desse mundo e não nos sentimos bem. Porém, quando Jesus ele entrou dentro do nosso coração e ressignificou a nossa vida, isso não tem preço. Nenhum tratamento, nenhum psicólogo, nenhum remédio, nada pode se comparar a isso que Jesus fez por nós. E é justamente por isso que de graça nós recebemos, também de graça nós estamos retribuindo, estamos dando. Por isso a importância de você tentar alcançar essas pessoas que a igreja não alcança. Talvez por essas pessoas terem uma vida totalmente em pecado. Nós também tivemos essa vida, e não que nós deixamos de ser pecadores, mas quando nós reconhecemos que o pecado vivia em nós, nós demos a autoridade para Cristo poder vir na nossa vida e nos purificar. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós purificamos o nosso coração. E o milagre, ele vem acontecendo dia após dia. O que mais que ele disse aos seus discípulos? Que eles não deviam levar nada, nem ouro, nem prata, nem cobre, nada. Porque no meio do caminho, Deus ia prover o que fosse necessário. E às vezes a segurança em nós vem se nós temos a condição de garantir que 100% das coisas estejam dentro de uma normalidade. E às vezes depender de Deus é não saber de onde vai vir, mas saber de quem vai vir, porque Deus há de prover. Se Deus te chamou, te colocou num chamado, te colocou dentro de um propósito, Ele colocou algo dentro do teu coração, você não deve se preocupar pelo ouro, pela prata e pelas coisas. Deus vai prover o que for necessário, que seja na simplicidade. Eu diversas vezes eu falo errado, conjugo as palavras erradas, gaguejo e faço um monte de coisa. Se fosse do jeito normal, entre aspas, o que deveria ser feito? Parado e regravado. Mas aí eu estaria glorificando a quem? A mim mesmo. A mensagem, ela continua a mesma. Eu sou falho, eu sou pecador, mas ainda assim, Deus encontra dignidade em mim para poder passar, para poder anunciar, em toda simplicidade. Aqui nós não somos um espetáculo, não precisamos estar impecáveis, mas precisamos estar de acordo com a palavra. Não pregamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Cristo. Não adulteramos a mensagem de Deus, para que essa mensagem fique mais inclusiva, dizendo que o pecado não tem tanto problema, que Deus é amor e que isso, porque Jesus não faria, e simplesmente relativizamos o evangelho aos nossos interesses. E a pergunta é, tem mudança onde o evangelho é pregado dessa forma? Tem pregadores que eu não consigo ver, tem milhões de seguidores, eu não consigo assistir. Sabe por quê? Porque eu não vejo a Cristo. Eu acho muito pouco, muito raso. É como se a gente olhasse o prefácio de um livro e queresse dizer que aquilo é o tudo, ou aquilo é o todo. Não dá. Não dá. Não dá para você continuar procurando Cristo em séries de televisão, em cinema, em dramatizações. Não dá. Quer encontrar Cristo? É na palavra. Quer encontrar a verdade? É na palavra. Não tem outro lugar. Cada um representa um Cristo mais adulterado que o outro. E simplesmente não dá mais para a gente continuar vendo esse tipo de coisa. Por isso eu convido vocês a ouvirem o que eu digo e lerem a Bíblia e ver se tem diferença do que eu prego e do que está na Bíblia. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Mas eu dou todo o espaço do mundo para que Jesus possa usar da minha vida, usar daquilo que Ele me deu, usar de tudo aquilo da onde Ele me tirou para trazer as boas novas, para pregar a mensagem. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 4, versículo 2 a 4, a palavra diz assim: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo
ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Olha como Cristo ele é cirúrgico. Olha como Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. Primeiro, vamos que eu gosto sempre. Quem está dizendo essas palavras? É Paulo. A quem Paulo está dizendo essas palavras? A Timóteo, seu amigo da fé. Então é como se Paulo tivesse deixando o chamado dele a Timóteo, porque Paulo sabia que ia morrer. Por amor ao Evangelho, por não negar a Cristo. E o que ele dizia para Timóteo? A mesma coisa que Jesus disse: pregue a mensagem, pregue a palavra, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Será que existe tempo certo para pegar a mensagem? Porque o que será que ele está tentando dizer? Que não dá mais tempo? Às vezes a gente vê uma pessoa enferma, doente ou nas últimas e será que não dá mais tempo? Ou é para a gente insistir em pregar a mensagem, a quem puder ouvir a mensagem, a quem puder conhecer a mensagem? Isso não quer dizer que eu vou ficar perseguindo as pessoas que não querem, mas ajudando aqueles que querem, porque nós gastamos tempo demais tentando consertar os nossos erros. Se a gente pega a Bíblia e olha, Deus ele dizia: não casem com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que vocês. Não casem com pessoas de tribos de fora que não sejam da mesma tribo de vocês. Porque senão outros deuses vão entrar no meio de vocês e vocês vão se perder no meio do caminho. Da mesma forma que aconteceu com Salomão. Exatamente a mesma história. E aí você já começou errado lá no começo, porque não conhecia a palavra. E depois quer tentar consertar o torto. Depois quer tentar ficar reclamando. E ao invés de ajudar aqueles que poderiam aceitar a mensagem, não. Fica o tempo inteiro gastando tempo no errado. O tempo todo gastando tempo no errado. E às vezes eu pergunto para a pessoa ela é cristã? Ah, é batizada nas águas. Frequenta a igreja? Não. Ué, mas como assim? Eu me batizo para sair da igreja e não voltar mais? Ou eu me batizo? Não é questão de ir na igreja, não é questão de se batizar. Mas o cristão a gente nota no comportamento. Veja como a gente se perde, achando que depois do batismo a vida é tua e você faz o que quiser. O batismo é o selo de Deus. É daquele instante que eu vou começar a servir mais ainda a Cristo. Você já ajudou a evangelizar alguém? Já leu a Bíblia inteira? Já fez alguma coisa? Depois quer fazer tanto na parte financeira. Se Deus dizia pra gente não fazer, ter relacionamentos com pessoas assim, eu vou montar sociedade? Eu vou ser sócio de uma pessoa assim? O que você acha que vai acontecer depois? Você acha que a empresa vai prosperar ou vai dar errado? E depois a gente acha que a culpa é das pessoas. Não, nós escolhemos mal. Os nossos motivos são maus. E nós não estamos nem aí. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. É isso que a gente faz todos os dias. Pega uma passagem, puxa uma orelha ali, fala que vai dar certo aqui, que as coisas aqui, e nós vamos seguindo. Tentando praticar isso na nossa própria vida. É fácil? Não, mas com Cristo é possível. E aqui, olha como Deus ele deixou muito bem claro o que nós vemos hoje, o que eu disse hoje. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. É o entretenimento. Vou lá em casa, quero entrar no YouTube, ou sei lá, no Netflix, ou vou no cinema e ligo lá, vou ver o The Chosen. O Jesus maneiro, o Luquinho, o Mateuzinho, né? Pega a parte que nem existe na Bíblia e coloca lá e tá tudo bem, nossa, tudo bem. O importante é que tá falando de Deus. Ué, mas se for para falar do jeito errado, é melhor não falar. Você gostaria que alguém contasse a tua história inventando, mentindo, enganando? Você não gosta de mim que as pessoas mentem ou falem sobre você o que não é a verdade?
Ah, é porque isso não é verdade. Mas sobre Jesus pode. Se é para entretenimento, pode. Quer dizer que 100% da série tá errado? Não. Mas os diálogos estão todos adulterados, modificados. O dia que você lê a Bíblia e assistir aquilo lá, o dia que você lê a Bíblia e assistir a série da Record, o dia que você lê a Bíblia e entrar numa igreja católica, ou entrar numa igreja evangélica e ouvir o que muitos pregam que não tem nada a ver, o dia que você lê a Bíblia e escutar a maioria do que as pessoas falam e o que elas fazem, e aí? Por que Jesus insistiu em pregar a mensagem para as ovelhas perdidas? Porque aqueles que achavam que estavam salvos estavam mais perdidos. E aqueles que estavam perdidos sabiam que estavam perdidos. Paulo era um que achava que estava salvo. Depois ele reconheceu que estava perdido e aceitou a Jesus. E no final aconteceu exatamente isso. Arranjaram um mestre para os seus próprios interesses. E arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Tem gente que nem gosta. Santo não existe. Santo, imagem, santo. Se orar para o santo, não tem. A mãezinha, a mãe de Cristo, existiu? Existiu, mas não tem o papel que a igreja tenta pôr. Mas o problema é teu, tá na palavra. Sabe, abre a Bíblia, lê, ora, ajoelha, fala e questiona a Cristo, não a mim. Quem sou eu? Quem sou eu? E se você vê padre pregando a mensagem e não repreendendo o que está errado, é o mestre que se juntou para si mesmo, para continuar falando o que você quer ouvir. E não é à toa que a gente vê tantos casos de pedofilia, tanta coisa errada, defendendo o errado, e fica nisso. Você acha que a tua vida vai para onde? Tem mudado a tua própria vida o evangelho? Se não muda a tua vida, deveria mudar. Essa mensagem, preguem a mensagem, é para quem teve a vida mudada por Jesus, porque tem um testemunho. Agora, se você só frequenta a igreja, vive à base de remédio, vive falando mal dos outros, vive o tempo inteiro perseguindo pessoas, você é o diabo, você vai me desculpar. Você é os falsos mestres, você é aquele que está ali, é o joio no meio do trigo, e nós sabemos que teria isso. É pelas palavras, é pelo comportamento que nós vamos reconhecer as pessoas. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Pronto, tá tudo na palavra. Quer vir criticar eu? À vontade. Quer pegar a Bíblia e abrir e falar, olha, não tá, isso daqui tá falando que eu tenho que fazer imagem, tá falando que o nome que tá acima de todo nome não é o de Jesus, tem outros nomes. Quer dizer que eu vou ter que ler coisas de pessoas que serviram a Cristo e pronto, acabou, vive a ilusão que você quiser. Depois, se essa mensagem que você prega não te salvar nem a você mesmo, amém. Um dia você vai lembrar que alguém disse algo que você não gostava. Como dizia a palavra, repreenda, tente convencer, anime e ensine com toda a paciência. Quem desiste das pessoas não sou eu. Elas desistem de Cristo. Elas desistem do Evangelho, quando não é pregado o que elas querem. Então ela vai achar alguém que fala o que ela quer. Se eu não falar, se Cristo não fizer, vai no terreiro, faz simpatia, faz macumba, vai na cartomante, vai achar alguém que tira sorte, vai fazer o que for. E aí? E no final? 2024 depois de Cristo, alguma coisa aconteceu. E aí? Vai continuar negando? Vai continuar achando? Vai continuar procurando no lugar errado? Nós temos que pregar a mensagem, primeiramente com a nossa vida, depois com os nossos lábios, ganhando conhecimento do Senhor. De graça recebeis, de graças darás. Aqui você está recebendo um evangelho genuíno. E eu desconheço, sinceramente desconheço, alguém que não abre uma porta de igreja que não é para pedir dinheiro ou para pedir alguma coisa. Porque é quermesse para um lado, é coisa para o outro, é rifa para o outro, é coisa... Aqui a gente não pede nada. Não pede nada para ninguém. E quando pode, nós ajudamos. Primeiramente com a palavra. Porque qualquer lugar que você for se matricular para aprender qualquer coisa, eles sempre estão vendendo. Até o de graça não é de graça. Você tem de graça o primeiro, depois não é mais. E não porque não confiamos na qualidade das coisas que nós fazemos, ou porque nós fazemos de qualquer jeito. Porque aqui tem disciplina. Aqui tem, pode falar de qualquer coisa, mas nós temos disciplina. E todos os dias você recebe uma mensagem diferente. Todos os dias.
todos os dias. Pensa nisso. Pensa onde você quer estar. Pensa se a mensagem que você recebe é realmente do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos. Que você ajude a anunciar a mensagem de Deus. Que você aceite a mensagem de Cristo. Que você leia a Bíblia. Que você encaminhe para as pessoas. Crie uma lista de transmissão. Adiciona as pessoas que você ama, mas não simplesmente mandar. Conversa antes, fala, explica, mostra o que você tem sentido, convence, olha o que a palavra diz, pregue, convence, não simplesmente toma, tô fazendo a minha parte. Não, eu tento o tempo inteiro convencer vocês, para que o amor de Cristo desperte no coração de vocês. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.